excelente tarde de quarta-feira a você que nos acompanha pelo canal 4 da NET, a TV Floripa, a TV comunitária de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou aqui conversando com você no programa Floripa em Foco com os professores do IIPC Florianópolis. O IIPC é uma instituição sem fins lucrativos de utilidade pública federal que estuda a projeção da consciência, outros fenômenos relacionados ao parapsiquismo, o autoconhecimento, assuntos que muitas vezes são do seu interesse. Hoje vamos conversar novamente com o professor Carlo Scopel. O Carlo esteve aqui outro dia e conversou sobre pensamentos, sentimentos e energias. Hoje ele vai conversar sobre a autodefesa energética. É necessário a pessoa se defender energeticamente? Acontecem ataques energéticos? Como a pessoa faz para se defender nessas situações? Então, sobre esses assuntos, ele vai estar esclarecendo aqui pra gente. Lembrando que o Carlo, ele é formado em Ciências da Computação, ele é empresário aqui em Florianópolis nessa área, ele desenvolve programas na área de informática, ok? Então, vamos conversar com o Carlo. Carlo, seja muito bem-vindo aqui à TV Floripa, muito bom te receber novamente. Boa tarde, Eliane, boa tarde, telespectador. É uma satisfação imensa, estar aqui conversando, podendo conversar sobre a conscienciologia. Carlo, a respeito da autodefesa energética, como é que você define esse conceito dentro do paradigma consciencial? Certo, paradigma consciencial é uma gama, um set, são algumas premissas que a consciência tem à disposição para seguir se auto-entendendo, seguindo a sua vida, Por exemplo, a multidimensionalidade, que são as questões de outros mundos, onde você pode ter contato com espíritos, mais comumente chamados. A conscienciologia chama de consciência extrafísica, mas só para a gente entender melhor, multiexistencialidade, onde você passa a sua vida, depois você morre, só que você continua se manifestando nesse extrafísico, nessa outra dimensão. A autopesquisa é uma premissa da conscienciologia, do paradigma consciencial, e também a bioenergia, que é justamente o ponto, o auge, o ponto principal do que a gente vai estar falando aqui nessa entrevista, Então, o paradigma consciencial é esse conjunto de premissas onde a consciência escolhe para enxergar o meio em que ela está vivendo. Tá, e antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vocês têm frisado aqui a respeito de não acreditar nas informações. Então, as pessoas têm que acreditar, têm que experimentar. Como é que é isso? Bom, a conscienciologia, o paradigma consciencial, ela se baseia inicialmente numa máxima, num princípio, que é o princípio da descrença, onde a gente fala da seguinte forma: não acredite em nada, nem no que está se falando aqui na entrevista e nem no que se fala, o que se pensa na conscienciologia. O importante mesmo, o interessante é você se auto-experimentar, Então, a pessoa enxerga algum acontecimento que faz sentido para ela, ela não simplesmente acredita naquilo ali. Se aquilo ali está fazendo sentido para ela, traz para si mesmo, vê se aquilo ali faz sentido, experimenta aquela situação para ela também, e aí sim ela pode mudar os próprios paradigmas. Ok. E a respeito da defesa energética, em que situações do cotidiano você observa que a pessoa precisa se defender? Na prática, como é que é essa questão? Bem, então antes disso, Eliane, a gente precisa conceituar um pouquinho a autodefesa, A gente já conhece como é uma coisa própria, Auto, eu mesmo vou fazer isso. Defesa, para a gente pensar em defesa, a gente precisa primeiro pensar em ataque, senão para que defesa? A gente já vai chegar lá, Defesa, ataque, então pensa nisso. E energética é porque é o seguinte: uma das premissas da conscienciologia é a bioenergia. Bioenergia é o seguinte: é uma das formas que a consciência tem de se manifestar. Vocês conhecem, a pessoa que está nos assistindo, conhece esse corpo físico como um dos veículos de manifestação da consciência. Ele é bem duro, bem denso, a gente conhece comumente, Mas a consciência, ou seja, eu, você, as pessoas que nos cercam, todos nós somos dotados de um outro veículo chamado holossoma, energossoma, ou seja, é um conjunto de energias que permeiam esse corpo físico
que a gente transforma, a gente multiplica, a gente aumenta, a gente diminui, a gente transfere, a gente exterioriza, absorve com o meio e com outras pessoas. Então a pessoa interage energeticamente, porque não temos então dentro da Conscienciologia só esse corpo físico. Temos o corpo físico, energético, emocional, mental, para a consciência poder estar aqui na Terra nesse plano. Exatamente. E como a gente vai falar hoje sobre, assim, em outras entrevistas foi falado sobre os outros corpos, a gente vai, né, principalmente falar sobre o corpo energético. Mas assim, só para a pessoa entender, né? A Conscienciologia, ela estuda, não é que ela inventou isso daí, estuda porque pessoas experimentaram a existência desses outros corpos de manifestação, que é como você falou, o corpo mais denso, que é esse que a gente conhece, o corpo mental, que é nos estudos a gente vê que ele não tem forma, né, não dá para falar, e o psicossoma, o mental é o mentalsoma, e o psicossoma é o corpo das emoções, dos sentimentos. E ele tem mais ou menos a mesma forma do corpo físico. Só que agora todos esses corpos, nesse exato momento, eles estão encaixados. Então assim, a pessoa que não é treinada para enxergar muito bem isso, não tem a percepção, não treinou o próprio parapsiquismo, ela não vê isso, não enxerga isso tão facilmente. Por isso que a gente se entende como somente o corpo físico, mas na verdade não é isso que acontece, não é isso que ocorre. E esse corpo energético, ele tem alguma coisa a ver com o cordão de prata, que até é falado também no Espiritismo? Bom, o cordão de prata é assim, ele é um filamento energético que faz a ligação entre o corpo físico mais denso e o psicossoma, que é um dos outros corpos. Quando a pessoa está projetada, considerando o fenômeno da projeção consciente, exatamente, né? Agora a pessoa estando aqui na Terra, coincidida, esses corpos todos aqui, então o corpo energético ele participa também nas interações. Exatamente, então é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos voltar lá naquele conceito. Auto sou eu, defesa é porque existe um ataque e bioenergético é porque esse ataque vai ser nas minhas energias. Então agora de quem que vai ser esse ataque? Aí é que é a questão. Bom, a autodefesa energética ela deve ser aprimorada pela consciência porque a gente está vivendo aqui na Terra. Simples, né? A gente interage com outras consciências que não tem só energias, esse corpo energético ele não é só sadio, né? A gente pode ver isso comumente assim, de uma forma mais tranquila, mais objetiva, e quando a gente vê uma pessoa mais nervosa, por exemplo, o corpo energético dela está totalmente mexido. O contrário, uma pessoa mais serena, as energias dela, a gente diz assim, elas estão exteriorizadas de uma maneira mais serena, então ela já começa a reeducar aquele ambiente já começa a ficar mais tranquilo, ela exterioriza por si só, as energias dela já começam a transformar o ambiente em algo mais sadio, assim como a pessoa que está mais nervosa, mais patológica também interfere naquele ambiente energeticamente da maneira patológica. Entendi. Né? Então a pessoa mais serena, mais tranquila, a gente pode pensar que de um modo geral ela deve estar dominando melhor as suas energias. Tem a ver com domínio energético? Tem, e isso passa principalmente por algumas técnicas que a gente pode estar falando depois, né, na entrevista, onde a pessoa ela vai conseguir se sensibilizar, se autossensibilizar, ela vai se auto-entender através das autopesquisas que ela conseguir chegar a fazer, para entender como é que funciona esse corpo energético dela. Então, assim, nas interações com outras pessoas, outros ambientes, essas energias vão estar sendo mexidas, né? O corpo energético dela vai estar sendo mexido, vai estar sendo alterado. E isso daí, quando a pessoa está interessada em se autoconhecer, ela vai começar a ver que essas percepções elas podem ser didáticas para ela mesma. Ok. Eu tenho aqui dois exemplos de duas situações, né, que eu gostaria de saber na Conscienciologia como é que isso é compreendido. Por exemplo, uma pessoa que sai de manhã para ir trabalhar, pessoa bem animada, cheia de ideias, bem disposta, e ela chega no trabalho, ela começa a se sentir pesada, tensa, preocupada, vai diminuindo ali o seu pique, o seu ritmo, até que à noite chega em casa cansada, né, praticamente sem energia, muito cansada, além do cansaço físico que ela teve no trabalho. Se tem uma influência energética aí? E uma outra pergunta, né, que temos aqui é a respeito das mídias sociais, se a interação das pessoas em chats,
canais de conversação pela internet, se ali também a pessoa pode ter algum ataque de energias. Tá, então vê que interessante, né? A bioenergia, por ela ser uma maneira da consciência se manifestar e por si só ele ser mais sutil do que esse corpo denso que a gente está vendo comumente, ela interage com outras consciências, outros ambientes de uma maneira também mais sutil. E assim, não só é sutil porque a gente está enxergando, é porque a sutileza é que ela se envolve mais facilmente com outros ambientes e com outras consciências, outros campos bioenergéticos. Então, à medida que aquela pessoa, como você está falando aí, saiu feliz de casa, só que ela tem algumas questões a serem resolvidas, ela começa a pensar de uma maneira um pouco mais, menos serena, um pouco mais problemática. Embora ela ache que aquele pensamento não vai interferir, acaba interferindo. Então, assim, enquanto ela está se locomovendo até o trabalho dela, ela pode estar sofrer interferências das consciências, por exemplo, de um ônibus que ela tenha pego, do próprio ponto do terminal de ônibus. E sem ela estar com essa bioenergia, essa ciência, essa consciência da bioenergia que envolve ela, sem a técnica de autodefesa, ela pode ser interferida e lá no final do dia, se ela começou a se infectar, vamos dizer assim, com essas energias que não são sadias, são patológicas, no final do dia ela vai estar com todas as energias dela também mexidas. E ao final de alguns anos, de repente, não sei se meses, anos, a pessoa pode até ficar doente? Com certeza, né? Assim, a bioenergia, como ela está aqui no nosso corpo, ela está encaixada aqui no nosso corpo, está permeando, por você estar sempre mexendo com a bioenergia e você não ter assim, a ciência do que você está fazendo, você se deixa levar pelos ambientes extrafísicos, pelos ambientes que são mais patológicos, aquilo ali, por si só, ele vai transformando não só a bioenergia, como os teus sentimentos e os teus pensamentos. Se você lembrar bem da outra entrevista que a gente fez aqui, eu falava bem sobre isso. Então, quando você está usando mal a sua bioenergia, os outros corpos de manifestação, as tuas outras unidades de manifestação, elas também vão sofrer com isso, né? Ok, Carlos. Estamos agora no horário do intervalo. Na sequência, vamos continuar conversando com o Carlos sobre esse assunto, autodefesa energética, em que ele vai falar um pouco mais sobre as mídias sociais, como é que é a interferência energética aí pela internet e também sobre técnicas de como a pessoa passar a dominar então as suas energias, a fazer uma profilaxia, uma prevenção dessas situações. Até daqui a pouco. Você tem fome de quê? Um programa voltado à saúde do trabalhador e sua relação com a sociedade. Você tem fome de quê? Toda terça, quinzenalmente, às 8 da noite. Reapresentação também às terças, quinzenalmente, 8 da noite. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Esse é o país da diversidade. Eu sou preta. Preta e afrodescendente. Eu sou indígena. Eu sou branca. Eu sou amarela. Eu sou parda. E você? Jornalista de verdade assume sua identidade. Procure o sindicato e atualize sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da FENAGE. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós.
as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Olá, na continuidade do programa Floripa em Foco, estamos conversando com o professor Carlos Scopel sobre a autodefesa energética. Carlos, você estava falando para a gente sobre as mídias sociais, como é que essa questão de conversas pela internet, se a pessoa pode receber algum ataque energético, alguma influência, uma interferência nesse sentido. Certo, é importante saber que a bioenergia, apesar de eu ter falado, né, de ser conhecido que ela permeia constantemente os nossos outros corpos de manifestação, ela não tem nem tempo nem distância, entende? Então assim, você consegue exteriorizar essa energia, você consegue induzir essa energia para outros ambientes que não seja só esse que você está. O que acontece? Em uma mídia social, seja em bate-papo, MSN, esses chats aí que a gente conhece comumente na internet, isso está acontecendo da seguinte forma: você conversando com uma pessoa, a partir do momento que você empatizou com essa pessoa, você transformou aquilo num bate-papo interessante, passou alguns minutos da conversa, você já começa a assimilar as suas energias com ela. Ou seja, você está jogando energia, você está exteriorizando energia na pessoa e a pessoa está fazendo a mesma coisa contigo. Então essas duas energias, a dela e a sua, elas vão começar a se sincronizar, vão começar a se juntar. Essa mistura de energias, você acaba assimilando energias boas, mas as energias patológicas também. Então assim, se você está interessado em se autoconhecer, você está interessado em se autodefender de energias patológicas, o interessante é você fazer a seguinte técnica. Você vê se aquela assimilação que aconteceu contigo, as energias elas são só suas ou já estão assimiladas com a da outra consciência. Então como é que faz isso? É uma técnica de tábula rasa que a gente chama. Você simplesmente acha que você não tem energia e fica tentando perceber o campo enquanto você conversa com a pessoa. Isso acontece nesse momento que eu estou conversando contigo agora, nesse momento que eu estou conversando com o telespectador, né? Eu estou transmitindo as energias e estou percebendo as energias do campo. Na mídia social isso não é diferente. Quando você está ali conversando com a pessoa do outro lado do computador, você também está transferindo essa energia porque você causou uma empatia com essa pessoa. Agora veja, mídia social você vai se assimilar, não só, se isso for num bate-papo tranquilo, você vai se assimilar com uma pessoa. Mas se você for entrar em Facebook, Orkut ou jogos pela internet, como é que chama aqueles jogos que me fugiu a palavra agora? Bom, aqueles jogos que você interage com outras pessoas, né, durante o que está acontecendo no jogo ali, você está se assimilando também. Existem jogos de guerra, por exemplo, né? Esses jogos aí, por si só, eles já são patológicos. Então imagina, a pensanidade, o pensamento, sentimento e energia da pessoa que está jogando, com quem você está conversando, você talvez não conheça perfeitamente essa pessoa. E as energias... O Pedro está lembrando para nós aqui, o nosso câmera, que o jogo é o RPG. Tá. Obrigado, Pedro. Exatamente, RPG, tá? Então, assim, para ficar bem claro, o RPG, ele por si só, ele já tem as características já são de guerra, né, de competição. Então, por si só, isso já é bem patológico. O que acontece? Nas mídias sociais, você se interage com outras pessoas, você empatiza, você transmite e você absorve as energias que não são só as sadias, também são as patológicas. Se você não tiver ciência da sua
necessidade da autodefesa energética, que a gente vai conversar daqui a pouquinho como é que se faz, você acaba se assimilando de tal forma que no final do dia você vai começar a se sentir mal, o teu sono não vai ser legal, você vai transformar o ambiente da tua casa ruim para as pessoas, inclusive para você mesmo, entende? E considerando a multidimensionalidade, que você falou que é uma premissa da Conscienciologia, outras dimensões. Então a pessoa que conversa pela internet, ela não está só com aquela pessoa ali que ela vê, é possível que tenham outras consciências então? Não só é possível, como isso daí é fato, que existam outras consciências que estão ali assimiladas também. Por quê? Porque a multidimensionalidade, ela é uma realidade. Ela é estudada já há milênios em outras culturas e a Conscienciologia está trazendo aqui para a gente poder estudar isso de uma maneira mais otimizada, científica. Então, assim, as consciências que a gente está se assimilando quando a gente está numa mídia social, talvez a gente até esteja conversando com uma pessoa, um ser humano de carne e osso, que ainda permaneça vivo ainda nessa dimensão. Mas os grupos que estão assimilados ali com ela também podem estar assim, na mesma frequência, na mesma vibração que aquela pessoa que esteja lá. É só você pensar em você mesmo. Pensa em você, ó, puxa vida, às vezes você se sente triste, às vezes você se sente mexido, às vezes você se sente nervoso com alguma coisa. É só você pensar que nesse instante você está se afinizando com consciências que não são legais. E além da internet, acontece também ao telefone, não é? Exatamente, bem lembrado, né? O telefone, para o telespectador perceber muito bem, é só você ver aquele telefonema que às vezes você está super feliz fazendo almoço, família, daí você recebe um telefone onde a pessoa lá do outro lado fala da seguinte forma: pô, que bom que é falar com você, eu sempre me sinto bem, e desliga. Mas nesse instante você começa a se sentir mal. Então o que houve? Houve uma transferência energética, uma assimilação, né, com aquela pessoa, e as energias patológicas que ela poderia estar sentindo lá do outro lado vêm para você. Isso aí não é de todo mal, porque afinal você deixou a outra pessoa boa, né? Bem-estar. Só que a autodefesa energética não é para outra pessoa, é para você mesmo. Você só vai causar uma assistência realmente se você estiver deixando a outra pessoa bem e você também, inclusive, né? E como é que faz então, Carlos, para a pessoa poder desenvolver essa autodefesa energética, a técnica, né, que o pessoal tem falado aqui nas entrevistas, se você puder explicar um pouco mais? E também para, no momento em que a pessoa estiver interagindo numa mídia social, ou ao telefone, ou, né, de outras formas, passar uma energia boa para as pessoas e não se interferir com as energias patológicas. Certo, então assim, eu vou trazer um exemplo, né? Eu estava inclusive nesses dias passados, não é porque eu estudo Conscienciologia e estou falando disso que eu não faço mídias sociais. Inclusive, mídia social tem um lado bom, que é a divulgação melhor assim, do conhecimento. Eu estava conversando com uma amiga minha, que ela mora em São Paulo, e estava conversando no MSN com ela. Papo vai, papo vem, assim, olha só como é que funciona. Eu comecei a me sentir mal, porque eu vi que ela estava meio deprimida. Eu comecei a perceber aquelas energias dela. Conversando com ela, tranquilamente, por eu conhecer um pouco mais de energia, eu comecei a mobilizar as minhas energias, que é a técnica que eu vou explicar daqui a pouco. Comecei a perceber se aquelas energias patológicas eram minhas, do meu grupo, ou da pessoa que eu estava conversando, que é essa minha amiga. A partir do momento que eu percebi que não eram minhas, eram dela, eu comecei a transformar o meu pensamento em assistencial. Eu pensei em assim, ó, bom, o que eu posso falar agora, nesse momento, para eu fazer com que ela se sinta melhor perante esse nosso papo? De que maneira eu posso ajudar essa pessoa? De que maneira eu posso ajudar essa pessoa? Por que isso? Porque estando ela de uma maneira melhor, otimizada, mais tranquila, mais serena, eu também vou estar. Eu também não vou mais estar sentindo essas patologias, entende? E ela, bem, por sua vez, vai estar ajudando outras pessoas também, e isso vai multiplicando. Vai multiplicando. É uma interassistência assim que a gente sem fim, assim, em rede, exatamente. Rede de mídia social, né? Mídia social, então o que acontece? Agora eu posso falar da técnica, né? A gente tem uma técnica que é básica, uma premissa para o conscienciólogo, que é o estado vibracional. Ele inicia numa mobilização básica de energias e é assim, ó, você eleva as suas energias através do seu pensamento, da sua vontade inquebrantável para o topo de sua cabeça. Essa é a técnica. A energia você não precisa fazer movimento com olhos, com músculos, nada. É só você elevar a tua vontade. E depois você joga a tua energia para baixo, depois nos pés. E acumula. Só com a força do pensamento. Só com a tua vontade, a tua intenção. Joga ela para cima de novo, joga ela para cima, para baixo de novo, para baixo, para cima, para baixo, e vai fazendo esse movimento até você atingir
uma vibração máxima que é o estado vibracional. Você fazendo isso diariamente, 20 vezes por dia, no mínimo, você vai começar a sentir melhor as suas energias, você vai entrar melhor nos ambientes, você vai sair melhor dos ambientes, você vai exteriorizar a tua energia melhor. Então, parece que essa técnica, né, tem pesquisado bastante sobre esse assunto também. A pessoa dinamiza suas energias e elimina as influências que não sejam dela. Ela estando melhor vai poder exteriorizar energias mais saudáveis no momento de estar fazendo uma assistência. Exatamente, a tendência é essa, né? Assim, claro, aí no início a pessoa pode não perceber nada, porque afinal não está acostumada com aquilo, isso daí que requer treino, mas assim, à medida que você vai treinando e isso faz sentido, você insiste e persiste, isso vai acabar fazendo sentido para você. Tá. E essa técnica, claro que aqui foi falada em alguns instantes, né? Mas nos cursos do IPC, se você quiser falar um pouco sobre os cursos, né? Sim, bom, então a gente tem assim uma palestra agora na sexta-feira, como a gente tem todas as sextas-feiras, né? Começa às 19, né? 19 horas lá no IPC, né? Na rua... Vida Rio Branco. Na Rio Branco, né? Número 354. E o telefone, para quem quiser saber mais, é 3224-3446. Nesse domingo, só que essa é a última palestra do ano do IPC. Que é sobre paz. Sobre paz e universalismo. No domingo a gente tem uma caminhada bioenergética no Horto Florestal que começa às 8, só que assim, é de uma outra instituição, só que também é da Conscienciologia, é a Sinvex, mas também é uma caminhada onde o professor vai orientando as pessoas a mexerem com energia, vai ter estado vibracional. E para essa caminhada as pessoas precisam entrar em contato e fazer inscrição antes, ela não é assim aberta porque tem que ter toda uma inscrição, uma orientação e tudo, Isso, né? Então assim, a orientação que eu dou, se a pessoa se interessar por essa Biocan, é bom você dar na palestra, de repente. Ir na palestra, dá uma ligadinha ali por IPC que a gente orienta melhor a pessoa, né? Porque agora mesmo eu não tenho o telefone lá da Biocan, né? Tá. Quanto então, a cursos assim, ó, esse ano a gente não vai ter mais nenhum, mas no ano que vem a gente tem o curso CIP, né, que é o curso integrado de projeciologia, onde a pessoa interessada ela vai se auto-pesquisar para poder transformar os corpos dela de manifestação mais sutis e poder fazer a projeção da consciência, ou seja, fazer com que o psicossoma dela, o corpo sentimental dela se descolhe desse corpo físico. Aí assim, é um conhecimento assim um pouco mais aprofundado. O CPC, que é o curso de Projeciologia e Conscienciologia, onde a pessoa vai se introduzir, vai se colocar de maneira mais introspectiva para se autoestudar. É um curso extenso, então mais para o autoconhecimento. Mais para o autoconhecimento. E tem o Assistenciologia, que também tem o assunto Conscienciologia, né, no topo. Mas assim, a assistenciologia a gente começa a entender como é que funciona o maximecanismo da humanidade. Como é que a gente pode se introduzir como uma mini peça para poder auxiliar esse maximecanismo. Então o curso Assistenciologia ele é próprio para isso. Resumindo, como ser mais assistencial, né? Exatamente. E Carlos, a gente está bem no lance, em cima do tempo, mas só para não deixar de apresentar os livros que você trouxe, né? Tem aqui o Sem Medo da Morte, da Vera Hoffman. Vera Hoffman é uma pesquisadora do IPC lá de Porto Alegre, né? E tem aqui o que é Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, né? Então, nesses dois livros vai ter assuntos dos quais nós conversamos hoje, é isso? Isso, então o que a Conscienciologia fala sobre bioenergia, mas fala também sobre tudo o que a Conscienciologia pode trazer de uma maneira bem simples e tranquila. E o Sem Medo da Morte é onde o conscienciólogo ou a consciência interessada deseja chegar, perder a tanatofobia, que é o medo da morte. Então esse livro aqui explica muito bem isso, né? Ok, então muito obrigada, Carlos. Estamos no tempo, né? Se deixar, a gente conversa mais alguns assuntos aqui. Muito obrigada, tá? Você volte aqui mais vezes, é muito bem-vindo aqui na TV. E nós agradecemos a sua audiência, telespectador, que nos acompanha no canal 4 da NET, e também ao internauta que nos acompanha em qualquer lugar agora pela internet, no site da TV, que é o www.tvfloripa.org. E estaremos novamente aqui na quarta-feira que vem, das 15h30 às 16h, em que conversaremos com o professor Paulo Batistella sobre projeto de vida. Estamos aí fechando o ano, iniciando o ano novo, é legal falar sobre projetos. Ok? Até quarta que vem.